Jejum intermitente. A nova dieta que promete perda de gordura, melhora do metabolismo, proteção contra diabetes mellitus, doença cardiovascular, longevidade, né? Diminui a probabilidade de Alzheimer, Parkinson. Que espetáculo! E se eu disser para vocês que jejum intermitente não é nem dieta e muito menos novo? Dá uma olhada. Oi, eu sou Paulo Guzmão, sou médico nutrólogo aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um canal do Instagram e lá a gente conversa muito sobre jejum intermitente, as pessoas têm um interesse muito grande e pediram: Paulo, faz uns vídeos no YouTube para a gente poder revisitar e olhar os conceitos, tirar as dúvidas. Então vamos lá. O que é jejum intermitente? Jejum é um período sem se alimentar e intermitência é falta de continuidade. Jejum intermitente nada mais é do que passar um período sem se alimentar, depois se alimentar. E o que há de novo nisso? O ser humano foi forjado nesse padrão de distribuição. Né? Ter um alimento, buscar o alimento, fazer exercício físico para buscar o alimento. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia as pessoas precisam de uma banana com granola para poder caminhar. Nossa biologia é feita para correr atrás da banana e não ter a banana para correr atrás. A nossa biologia é correr e fazer exercício para conseguir o alimento, e não conseguir o alimento para correr e fazer o exercício. As coisas vão se invertendo. Né? Então, o jejum intermitente nada mais é, nada menos é do que passar um tempo sem comer e depois, quando conseguir o alimento, se alimentar. Nós fomos forjados nisso, nós fomos acostumados nisso. Milhares de anos, nosso código genético se adaptou a isso. O problema é que a partir do momento que houve revolução industrial, tecnologia, oferta maior de alimento, as pessoas começaram a trabalhar mais dentro dos escritórios e ficaram mais sedentárias. O nosso corpo rasgou o manual de instruções, ou o manual da evolução humana, que foi montado em cima da dificuldade de obter alimento, da necessidade de fazer exercício físico, e a epidemia de obesidade, síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, começou a acontecer. A gente subverteu o código para o qual a gente foi sendo selecionado e não quer sofrer as consequências disso. Né? De um resgate forçado e consciente de uma condição a qual nós somos absolutamente habituados. Paulo, isso até inclusive religiões, né? O Ramadã, os muçulmanos fazem o jejum intermitente como forma religiosa, de purificação espiritual e só comem à noite, não comem durante o dia. E, inclusive, os primeiros estudos sobre os efeitos metabólicos do jejum intermitente foram feitos no Ramadã, tanto em atletas quanto em não atletas. Mostrou uma sensibilidade à insulina maior, uma diminuição da incidência de diabetes, alguns efeitos que são similares aos efeitos da restrição calórica no metabolismo humano, né? A ativação de algumas enzimas, a destruição de células, a autofagocitose, a destruição de células que não são interessantes para o corpo, que acontece na restrição calórica, que acontece no jejum intermitente também. Então o jejum intermitente tem nada de novo. O jejum intermitente está aí há milhares de anos. Milhares de anos. O corpo humano é absolutamente adaptado a fazer o jejum intermitente, a ficar um tempo sem comer e depois comer. Isso é dieta? Não, não é dieta. Dieta é o que você come. Eu tenho uma dieta hiperproteica com muita proteína, eu tenho uma dieta hipocalórica com pouca caloria, eu tenho uma dieta cetogênica, eu tenho uma dieta sem carboidrato nenhum, e aí eu faço gênese de corpos cetônicos, de tanta gordura que eu queimo. Por aí vai, tem dieta para todo lado, dieta vegana, vegetariana come ovo, come leite, vegana não come nenhum tipo de proteína animal. O jejum intermitente é simplesmente uma distribuição das calorias, na qual você passa um bom período de tempo sem comer e uma janela de alimentação que se chama, na qual você come. Então é um termo genérico para esse tipo de distribuição. Foram feitos alguns padrões, tá? O whole day fasting, ou o dia inteiro sem comer, alternate day fasting, são nomes em inglês que foram criados em inglês. Os dias jejum alternado, 2, 3 vezes por semana comendo 500 calorias, ou dia assim, 2 vezes por semana não comendo absolutamente nada, só se hidratando. E o mais famoso que é o 16-8, que 16 horas sem comer e 8 horas comendo. Isso são padrõezinhos, sabe? São formulinhas que se cria, mas o princípio é que eu gostaria de discutir com vocês. O princípio desse resgate da nossa capacidade biológica de ficar um tempo sem comer e depois comer. E qual é o benefício disso?
o malefício de comer o tempo todo. Por que isso é antinatural para o nosso corpo? Se você se alimenta de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, toda hora está oferecendo um carboidrato ou uma alimentação, a sua insulina, toda vez que você come, a sua insulina sobe. E a insulina vai pegar aqueles nutrientes e vai arrumar eles nos compartimentos. Proteína vai para cá, gordura vai para cá, carboidrato vai para cá. O ser humano hoje tem pouca atividade física, gasta pouca caloria, paga pouca conta. Então você fica depositando caloria na sua conta corrente do metabolismo, né? O metabolismo, que é a soma dos processos físicos e químicos que acontecem para o nosso corpo funcionar bem, é o anabolismo, é o catabolismo, é o estoque, é a reciclagem, é a filtragem, a excreção. Então o metabolismo está lento, porque a nossa atividade é pequena, a gente não tem mais que sair para caçar, a gente faz atividade física, vai numa academia, faz um esporte, quem é ativo, mas a maior parte das pessoas é sedentária. Então você vai depositando com pouca conta para pagar. O que acontece? Vai para o estoque, vai para a poupança, engorda, vira gordura. A gente tem um estoque limitado de glicose no fígado e no músculo, na forma de glicogênio, que é uma glicose sólida. Né? Depois disso que esgota essa capacidade, né? Que a arquibancada e as cadeiras ficam cheias, vai todo mundo para geral, vira gordura. Então a insulina fica ali o tempo todo. E a sua insulina média ao longo do dia vai ficando alta. E a gente vai pegando as pessoas no consultório com a resistência à insulina. Por quê? Porque a insulina fica alta durante tanto tempo que tem uma hora que o corpo já começa a ficar resistente a ela. E não é só a resistência à insulina que acontece. Aumento da gordura corporal durante um tempo provoca processos inflamatórios, tem um aumento da leptina, que é uma substância que comunica ao seu gerente cerebral que você está alimentado, que você tem bastante gordura. O cérebro já não está nem mais aí. É como se você tivesse um estoque enorme de gordura e mesmo assim tivesse fome. É como se você tivesse uma poupança no banco e o seu gerente ficasse o tempo todo perturbando você para depositar, porque você tem conta para pagar. Fala, meu filho, tira da poupança, não consta do sistema a sua poupança. Como não consta do sistema? Ele não está sabendo porque a insulina está alta, a leptina está alta e a resistência, as duas substâncias já ficaram altas. Então, o cérebro ele começa a perder a capacidade, a harmonia, a sintonia do que é realmente necessário. E a fome passa a ser um sintoma. Deixa de ser a expressão natural, fisiológica da necessidade alimentar e passa a ser um sintoma. Pois bem, o jejum intermitente, ele resgata isso tudo. Porque à medida que você força o gerente a admitir que ele precisa pegar a poupança, a insulina sai ou diminui, ou vai saindo do cenário e a adrenalina vem e fala, poxa, lembraram de mim. Eu vou aqui, vou ativar uma lipase, uma enzima para queimar a gordura, transformar em triglicerídeo, esse triglicerídeo vai virar ácido graxo, esse ácido graxo vai virar acetilcoenzima A, que vai para o ciclo de Krebs, e quem tem de bioquímica lembra lá no colégio que o ciclo de Krebs é o que forma o ATP, adenosina trifosfato, que é a energia que nos movimenta. Mesmo que você não esteja nem aí para esses últimos 10 segundos, o que acontece é o seguinte, à medida que você fica sem comer, o gerente perturba, a fome aperta, mas tem uma hora que se rende e fala, olha só, eu vou resgatar. Não tem isso, a glicose não vai cair e você desmaiar. Você tem reserva de glicogênio, você tem reserva de gordura. Faça com que o seu corpo ative essas reservas e transforme elas em energia corrente, em ATP. Então, inicialmente, não precisa fazer 16 horas de jejum, não precisa fazer o dia inteiro de jejum. Espere a fome chegar, deixe a fome passar. Se você tiver um monitor de glicose, vai aparecer que a sua glicose vai cair um pouquinho, de repente ela sobe, mesmo sem você comer. Por que ela sobe? Fez uma coisa chamada neoglicogênese. As reservas de glicogênio viram glicose, as reservas de gordura vão virar energia. Né? De qualquer forma, você se reenergiza e a fome passa. Uai! Por que a fome passou se eu não comi? Porque você colocou as reservas para dentro, os corpos cetônicos da gordura inibem o apetite, você se alimenta das suas reservas. Aí vem aquela história, pô, Paulo, mas isso não vai me fazer mal? Existe uma coisa na natureza, e vocês me desculpem, a vídeo do YouTube tem que ser 5 minutos, você me desculpa, mas eu não consigo falar sobre isso em 5 minutos. Vou falar em 10, vou falar em 15, vou falar no tempo que tiver que falar. Quem não gostar e assistir 2, paciência, eu não posso fazer nada. Enfim, existe uma coisa chamada efeito hormético, ou hormesis, que é uma coisa na natureza que existe, que a gente observa o tempo todo, que é uma resposta bifásica, onde um pouco daquilo que inibe ou é maléfico, um pouco é benéfico ou estimulante. Ou seja, se você toma um pouco de sol, é estimulante. Se você toma muito sol, você frita. Se você faz um pouco de exercício, você se adapta e aumenta a sua reserva músculo-esquelética. Se você faz exercício demais, você quebra a máquina, esgota. Né? Se você se expõe a um pouco de vírus,
Você fica gripado e desenvolve anticorpo. Se você tomar uma vacina, você pode ter uma reação vacinal, mas você desenvolve anticorpo. Né? Quem lembra de Guerra dos Mundos? Por que matou os alienígenas que invadiram a Terra? As nossas bactérias, porque eles não tinham defesa. E agora a gente está regredindo numa fragilidade que a gente conquistou durante milênios. Né? A gente ficou milhares de anos submetendo a dureza das intempéries, da meteorologia adversa, da dificuldade de obter alimento, e agora a gente está jogando isso fora. Por quê? Porque come de 3 em 3 horas, tem que ter que comer uma bananinha para caminhar, porque tem um docinho aqui, tem a torradinha ali, e a fome que não passa nunca. Ai meu Deus, ganhei peso, vou fazer uma dieta, aí faz uma dieta, restringe caloria, faz uma sentença, né, se pune, e volta de novo ao processo anterior. Gente, o jejum intermitente nada mais é do que fazer um resgate inteligente da sua capacidade de usar suas próprias reservas. A fome vai bater? Vai. Pode haver um sintoma de tonteira, fraqueza? Pode. Pode dar dor de cabeça? Pode. Quando você faz exercício físico, você não tem dor muscular? Quando você toma uma vacina, você não pode espirrar, ter uma febre baixa? As nossas respostas adaptativas, elas muitas vezes passam por desconforto. Quem é que não fez uma atividade física e não teve dor muscular, não ficou cansado, teve que sentar... Na hora que você fica cansado e você chega ao seu limite na atividade física, o seu corpo entende isso e faz uma resposta metabólica para melhorar e atender essa capacidade. Nós fomos forjados na necessidade, na dificuldade, na nossa capacidade adaptativa de melhorar nosso corpo. Então existe, por exemplo, se você faz um exercício aeróbico intenso, o seu corpo compreende que você precisa melhorar a sua capacidade de gerar energia a partir do oxigênio e aumenta a sua quantidade de mitocôndrias, que são organelas que ficam dentro do núcleo da célula que geram o tal do ATP, tal da moeda corrente energética, a partir de oxigênio. E também por outras vias, mas principalmente através do oxigênio, que é a via mais rentável, digamos assim, de ATP, não é? Então, o jejum intermitente nada mais é do que sair do mimimi de comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, bateu a fominha, come, deixa a fome bater. Não precisa ser 16 horas, não precisa ser 14, 12. Espera, faz a sua refeição noturna, espera a fome bater, não precisa comer automaticamente. Não deposite se não tem conta para pagar. Não deposite em excesso, vai gerar gordura, vai gerar resistência à insulina, vai gerar doença, e aí depois entra no remédio, depois no segundo remédio, depois vai para a hemodinâmica para colocar o stent mais moderno que existe no mercado. E agora a tecnologia, o dinheiro que a gente ganha e a evolução médica vira o quê? Vira a tinta mais eficiente para pintar a folha de verde, quando o problema nosso está na raiz. Na raiz! Vamos investir na raiz, nós somos máquinas sensacionais, nós somos Ferraris. E nós estamos nos transformando em fusquinhas por mau hábito, por abandonar a atividade física e por comer em excesso. Então não tenham medo de ficar sem comer um tempo, porque o seu corpo é inteligente e essa inteligência é milenar e ela vai fazer o resgate. Todo mundo pode fazer jejum intermitente, a não ser quem tem algumas doenças. Problemas como, por exemplo, diabetes tipo 1, diabetes de insulina. A pessoa toma insulina de manhã, então ela não pode simplesmente parar de comer. Se ela parar de comer, a insulina que ela injetou vai continuar agindo e ela vai fazer uma hipoglicemia severa. Ela vai ter dificuldade de fazer aquela neoglicogênio suficiente. Então é contraindicado o jejum intermitente. Para mim, o único contraindicação absoluta de jejum intermitente é diabetes insulino dependente que usa insulina. Os outros casos, ansiedade, hipertensão. Outro dia alguém falou uma besteira na televisão dizendo que jejum intermitente dá esteatose hepática. Tem estudo mostrando que o jejum intermitente, os períodos de jejum estimulam uma codificação, ativam uma codificação genética que inibe a captação de gordura pelo fígado. O que acontece eventualmente, se você tem muita gordura e começa a fazer o jejum intermitente, muita gordura é mobilizada e vai se formar triglicerídeo, vai circular pelo sangue. E eventualmente você sente uma sensação como se tivesse comido gordura demais. E o fígado pode pesar. Mas esse é uma parte do efeito da resposta adaptativa. Novamente, como se fosse uma exposição a um vírus e uma gripe, ou como se fosse um exercício físico e uma dor. Né? Isso, na verdade, é a sua gordura que está sendo mobilizada. Ele gera halitose, né? Um cristalzinho de gengibre, um bochecho com colutório, resolve. Então, gente, para ficar nesse primeiro vídeo, se vocês se interessarem e eu vir
que as pessoas estão acessando bastante, né? Tem, novamente, vou botar aqui o meu Instagram, que a gente fala bastante disso e de outras coisas, de exercício físico, suplementação, vida saudável, né? Vida saudável sem necessidade de ficar gastando fortunas em suplementos, em medicações, né? O resgate da sua própria capacidade de ser uma máquina fantástica. Nós fomos presenteados com uma máquina que não está na primeira atualização, não é a versão alfa, a versão beta. Nós temos 200 mil anos de atualização. Pegar uma máquina dessa e jogar fora toda essa evolução, toda essa capacidade só por mau hábito, por comer mal, muito, principalmente muito mais do que mal, muito, e fazer pouco exercício físico. O estresse sempre esteve presente, né? Essa tríade, estresse, atividade física e alimentação, que é a base da saúde. Estresse sempre esteve presente. O estresse era maior até. O pessoal fala que estresse hoje, pelo amor de Deus, estresse para sobrevivência era muito maior do que o estresse hoje, né? Então vamos botar o estresse na história. Estresse de, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir pagar as contas? Estresse, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir comida? Será que eu vou conseguir sobreviver até o fim do dia? Estresse muito maior. Agora, atividade física zero e alimentação excessiva vai gerar doença mais rápido ou mais lento, dependendo da genética da pessoa, ser mais privilegiada, mais propenso ou não, mas vai gerar doença. Então, o jejum intermitente é uma forma inteligente, consciente de resgatar isso. Podemos conversar mais sobre o assunto, se vocês tiverem mais interesse, eu faço outros vídeos, né, para colocar mais detalhes sobre isso. Não se prendam muito nessas sistemáticas que tem na internet, tem que fazer 16 horas de jejum, depois eu tenho que comer 8, o que eu vou comer nas 8 horas de alimentação? Simplesmente comece pelo básico. Deixe o seu corpo sentir um pouco de fome e começar a resgatar. Coma menos, demore mais para comer, não coma de 3 em 3 horas, faça um almoço ou um café da manhã tardio, ou um almoço tardio, um lanche da tarde, um jantar, faça 3 refeições por dia, 2 refeições por dia, com uma alimentação um pouco mais intensa. Não deixe de fazer exercício físico, e se o jejum estiver atrapalhando o seu desempenho no exercício físico, faça exercício físico com um pouco mais devagar, menos intensidade, faça os ajustes, procure um profissional de nutrição para te ajudar, procure um profissional de educação física para te orientar. Tá? Então eu espero que esse primeiro vídeo tenha sido um vídeo elucidativo em relação a esse assunto, que é um assunto tão falado e com tanta besteira sendo falado. E a gente faz outros se precisar e vamos falar de outros assuntos também, dando início aqui a esse meu canal do YouTube. Um grande prazer ter feito esse primeiro vídeo, eu espero que vocês gostem. E aí, se vocês gostarem, dê os likes, inscreva-se, tem umas coisas aí de YouTube, né? Enfim, se vocês gostarem, vai ser uma honra para mim falar para vocês. Enfim, se não gostarem também, paciência. Mas a gente se vê em outra oportunidade, tá bom? Beijos, abraços e até a próxima. Tchau!